Fala pessoal, aqui quem fala é o Sector. Hoje eu venho trazer um guia explicando tudo sobre a Torre da Diversidade e, consequentemente, ensinar vocês a fazer ela de forma mais fácil e tá conseguindo as suas astrites aí de 15 em 15 dias. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro requisito que nós vamos estar precisando, pessoal, são 3 personagens main DPS que estejam fortes, tá? A gente precisa de 3 no mínimo para a gente estar conseguindo avançar na torre ali. Ah, como assim? Por exemplo, aqui no meu caso, o Cautiaro é o meu main DPS, no segundo time seria a Xincha e no terceiro time seria o Shang-Liao. Olha, reparem, eu só tenho um personagem aqui, ó, no caso 2 personagens 5 estrelas, né, que são de banner. Aqui são personagens gratuitos, aqui são personagens gratuitos também, essa aqui veio no banner do mochileiro, né, então ela veio e eu tô utilizando ela. Mas eu vou estar explicando como sinergizar os seus times, né? Fazer eles terem uma sinergia interessante e como deixar, consequentemente, seus times mais fortes. Vamos falar agora sobre sinergias de times, pessoal. É de extrema importância que você preste atenção se o seu personagem que você gosta de utilizar tá funcionando bem com outro personagem do seu time. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui no meu time, ó, eu tenho a Eileen, né? Ela aumenta o dano eletro e aumenta o Resonance Liberation. O Cautiaro, ele é um personagem focado em causar dano eletro e ele também tem bastante dano com seu Resonance Liberation, tá? Ele chega ali a bater os 100 mil de Resonance Liberation, 90 mil de Resonance Liberation, o que é bastante coisa. Então, essa sinergia, esse time, ele comba muito bem entre si. Por quê? A Shorekeeper, ela bufa taxa crítica e dano crítico, a Yin ela bufa o dano eletro e Resonance Liberation, e o Cautiaro, a hora que ele chega em campo, ele vai estar causando muito dano. A Yin ela é uma sub DPS, então mesmo que ela bufa, ela ainda causa muito dano. Então eu tenho um time aqui que os dois causam bastante dano, e a Shorekeeper tá aqui para curar e ainda bufar o meu time. Então é um time que funciona entre si, tá? Outro time agora, um time gratuito que dá pra vocês montarem aí, basicamente todo mundo tem esses personagens 4 estrelas aqui no jogo já, e até com ressonâncias liberadas, é a Xincha com a Tauki, porque a Xincha ela dá dano nas suas ressonância skills e na sua ressonância liberation. O foco dela é esses dois atributos, tá? Já a Tauki, ela bufa o quê? Ela bufa ressonância skill damage em 38%. Então quando eu tiro a Tauki de campo ali, né, usa outra skill, a minha Xincha vai estar ganhando um buff, o que consequentemente deixa o meu time mais forte, entende? Então vocês têm que pensar sempre nisso. O seu time tá funcionando bem junto? Se não tá, você tem que primeiro pensar em montar uma comp que funcione legal e aí depois deixar os seus main DPS mais fortes, tá? Pro terceiro time, olha só, outra sinergia fácil de fazer que todo mundo tem basicamente, ó. O Shang-Liao, que foi um personagem gratuito que todo mundo pegou basicamente, né? Ele dá bastante dano, é um personagem muito forte, você não precisa gastar item. O meu Shang-Liao ele tá no mais gratuito possível, eu só coloquei os ecos lá, aquela arma gratuita e upei ele só pra estar ajudando eu fechar a torre, tá? A Jianxin, pra que a Jianxin serve, pessoal? O próximo Resonator que entrar, ela aumenta Resonance Liberation Damage em 38%. Então ela vai estar buffando o dano da ultimate do Shang-Liao. Então são times que funcionam bem também. Ah, seria o melhor caso eu colocar a Yin com ele? Sim, provavelmente a Yin seria melhor com ele. Mas como eu estou usando a Yin aqui com o Cautiaro, né, que é o meu time mais forte, eu deixo ela como um secundário aqui. Agora, só para vocês terem noção, vou estar mostrando um time aqui que ele não sinergiza, tá? Ele não funciona bem junto. Por exemplo, aqui nós temos o Alto. O Alto, ele é um personagem que ele melhora o dano aéreo do time dele, além dele causar um dano. Então ele seria um sub DPS para ajudar times aéreo ali. Ele se encaixaria bem ali num time com o Jihan, com a Jianxin DPS, tá? Ou com alguns personagens que tem foco em dano aéreo. No caso, ele com o Hover, ou o Spectre, ou o Havok, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque ele vai buffar um atributo que o personagem não se beneficia. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. O seu time tem que fazer sinergia entre ele aí, certo? Agora eu vou explicar para vocês como funciona para estar escolhendo qual torre e qual time você deve usar em cada uma delas, tá? Eu vou usar essa última aqui como exemplo. Nessa última, a gente tem um buff de 30% de Fusion, tá? De Fusion Damage. Além de que ele tem um buff de ataque de 20% aqui, que estaca, né? De 5 em 5, estaca até 20%. Tem buff também de Resonance Skill Damage bônus. Então, isso aqui é uma ótima torre para eu estar usando a Xincha, tá? Porém, além do buff que a gente sempre tem que estar olhando, você tem que olhar os inimigos. Porque o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse um inimigo, tá? Fosse o boss aqui, em vez dele ser de aero, ele fosse de fogo, de fusion. O que acontece?
personagens do mesmo elemento que o boss vão causar menos dano nele. Ou seja, se você tiver de raio e estiver enfrentando um inimigo de raio, o inimigo de raio vai sofrer menos dano, consequentemente, do seu personagem. Para a próxima dica, e agora uma das mais importantes, pessoal, é sobre a troca de personagem, sobre as rotações e também sobre cancelar animações no meio da batalha. Eu vou estar explicando na prática para ficar mais fácil, mas basicamente é você masterizar os seus personagens, jogar bastante com eles, para aprender a hora de trocar para um personagem, a hora correta no caso, né? Como cancelar uma animação também. Aprender se o seu personagem ele funciona para cancelar a animação, se não. Eu vou estar dando exemplos aqui para vocês utilizando a Shorekeeper e a Einlin só para vocês verem aí na prática, tá? Eu quero que vocês reparem primeiro, tá? Eu vou usar essa run aqui como exemplo, na ultimate da Shorekeeper. O que acontece? Tem personagens nesse jogo que quando utilizam o seu ultimate, né, o seu R ali, a Resonance Liberation, eles vão deixar o inimigo travado no tempo. É como se eles parassem o tempo. Reparem, ó, o inimigo tá andando, vou usar o ultimate aqui, ó, ele vai ficar alguns segundos parado no ar, ó. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Ele ficou alguns segundinhos parado ali no ar. O que acontece? Nós temos esses tipos de ultimate, né, que são as que travam o inimigo, e temos também o segundo tipo de ultimate, que seria o ultimate da Einlin. A Einlin, ela fica imortal durante alguns segundos, porém a animação do personagem inimigo continua acontecendo, ó. Vou usar o ultimate aqui para vocês verem, ó. Vou usar, ele vai continuar se movimentando. Reparem no inimigo, ó. Tá vendo que ele tá se movimentando? Porém, nesses poucos segundos do ultimate da Einlin, ela não toma dano nenhum. Então, para que serve isso? Basicamente, esses segundos que você fica imortal ali dentro da batalha, você consegue estar cancelando as skills dos bosses que sejam mais difíceis de desviar. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tô contra o que aqui? Ah, é o Inferno Rider. Quando o Inferno Rider vai dar aquela bastãozada lá no chão, se eu usar o ultimate da Einlin, eu não tomo dano, tá? Ou se eu usar uma intro ou outra skill, eu também não tomo dano, eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês. Eu vou passar desse primeiro boss aqui rapidinho, e aí eu volto no Inferno Rider aí. Bom, já cheguei aqui no Inferno Rider, eu quero que vocês reparem agora na intro e outra skill também, que também serve pra cancelar dano, tá? Reparem, assim que eu for tomar o damage, eu vou trocar pra Einlin, ó. Se eu trocar no momento certo, esse dano que eu levaria, ele não acontece. Ah, mas são poucos segundos, realmente, mas quando você está fazendo as rotações de forma rápida, se você utilizar isso a seu favor, as trocas também e os ultimates, você consegue ficar batendo no mob sem ter que desviar. Então você não precisa ficar parando para ficar dashando. Você só usa esses segundos de troca, ultimate, para cancelar a animação e continuar batendo nele o mais rápido possível. Bom, pessoal, esse foi o guia da torre, tá? Eu expliquei aqui, eu espero que tenha conseguido ajudar vocês. Eu consegui fechar aqui 24 estrelinhas até o momento. Dá para fechar mais se eu insistir aqui, jogar com mais empenho. Eu tenho que estar focado para fazer isso aqui, obviamente, né? Gravando o vídeo, falando ao mesmo tempo, não dá para, como se diz, tirar meu desempenho máximo. E mesmo que você não pegue todas, você pegando aqui em grande maioria, em grande parte dela, já tá ótimo, tá? Daqui 15 dias reseta e aí você forma as treats novamente. Então façam a torre, tá? Não fiquem com medo de fazer isso daqui. Ah, mas eu tô fraco. Vem aqui e faz o máximo que der. Se você conseguir 3 estrelas no total aqui, ó, por exemplo, eu não consegui fechar esse último aqui porque meu personagem é de eletro e o boss é de eletro. Então eu vou ficar sem fazer esse último. Por quê? Porque eu não tenho um personagem que vai dar conta de fazer isso aqui no momento, tá? No futuro, pode ser que a hora que estiver mais forte eu consiga, mas agora eu não consigo, tá? É isso. Obrigado demais por assistir esse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal para me ajudar, deixe seu like se você gostou do vídeo e até a próxima.